Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo e hoje eu vou estar falando aqui sobre dízimo. É um assunto um tanto controverso, principalmente para as lideranças. É um tema que eu vou estar falando aqui, eu sei que não vai agradar muito. Eu creio que para a população, para o povo no geral vai ser esclarecedor, né? E para as lideranças talvez estarrecedor. Enfim, a primeira citação sobre dízimo na Bíblia está lá no episódio de Abraão, no capítulo 14 do Gênesis, onde Abraão, depois de uma guerra, ele dá o dízimo para Melquisedeque, né, o dízimo de tudo ali para Melquisedeque. A segunda citação sobre dízimo na Bíblia, ela está no capítulo 28 de Gênesis, onde Jacó ele faz, vamos dizer assim, um pacto com Deus, né? Onde ele fala, Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor guardar minha família na viagem, eu darei o dízimo. Então, é uma situação até contrária ao que ocorre hoje. Hoje você dá o dízimo para ser abençoado. No caso de Jacó, ele falou, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo. Essas são duas situações que ocorreram antes da instituição da lei. E a lei ela foi instituída por Deus através de Moisés, e ali na lei ele instituiu o dízimo. Se a gente for falar de oferta, ofertas no geral, sacrifícios, oferendas, a gente desde lá de Caim e Abel a gente vai ver situações como essa. Mas o dízimo especificamente, a primeira está lá em Abraão, com Abraão em Gênesis 14, a segunda com Jacó em Gênesis 28. Leia lá os textos e você vai ver. Aí nós temos a questão então da instituição dos levitas. No livro do Êxodo, você vai ver a história bíblica e aí o que acontece? Deus escolheu das tribos de Jacó, Deus escolheu uma dessas tribos para ser uma tribo sacerdotal. Tem um outro vídeo que fala sobre os levitas que explica especificamente ali o que seria isso. Então, essa tribo levítica, ela iria exercer a função sacerdotal, iria exercer a função religiosa no tabernáculo e posteriormente no templo. Então todo o trabalho que era feito no templo era executado por eles. E sendo executado por eles, eles iam se dedicar, ou seja, o seu período todo da sua vida ali para o serviço sacerdotal, eles tinham que se manter. Então, os dízimos foram criados para manter essas pessoas, para o serviço que eles estavam prestando ali no tabernáculo e posteriormente no templo. Se você quiser ler sobre isso, você vai ver lá em Números capítulo 18. Leia lá que você vai ver que todo o dízimo era para ser dado para os levitas. E além disso, o dízimo também parte do dízimo era utilizado para ajudar os pobres, as viúvas, os necessitados, os estrangeiros, pobres, viúvas, necessitados, tal. O dízimo também era para isso. Não costumo ver essas coisas. Enfim, aí o que acontece? Sendo sancionado o dízimo aqui, no caso, no livro do Êxodo, para o mantimento dos levitas, olha, presta atenção, mantimento dos levitas. É aí que a gente vai entender Malaquias 3.10, eu estou resumindo bastante. É aí que a gente vai entender Malaquias 3.10, que diz lá, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, se eu não vou abrir a janela do céu e vou derramar uma bênção tal. Enfim, que venha dela de vir a maior abastança. Então, você vai ver lá que quando o Senhor está exigindo para que se traga o dízimo, era para que manter literalmente os levitas, para manter os necessitados, manter as viúvas. Então, o dízimo foi criado para sustentar os levitas e é uma instituição do Antigo Testamento. Então, agora eu já faço a afirmativa. O dízimo, ele é apenas para a Antiga Aliança, não é para a Nova Aliança, não é para o Novo Testamento. Já estou fazendo a afirmativa. Aí alguém vai dizer assim, mas e Jesus? Ele falou sobre o dízimo em Mateus 23, que diz lá, Mateus 23, o Senhor Jesus falando para os escribas e fariseus, diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimai a hortelã, o endo, o cominho. Aí ele diz, fazei isso, mas não omitais o principal, o mais importante da lei, que é a misericórdia, a justiça, o juízo, a fé. Então você vai ver lá o Senhor Jesus falando com os sacerdotes. Agora a questão é, ele estava se referindo à igreja
que iria ser inaugurada ainda? Não, ele estava se referindo ao povo que estava seguindo a lei de Moisés e que estava ainda, o templo ainda existia, então ele estava seguindo as ordenanças para que pudesse se manter o templo. Até porque não tem como a gente não lembrar que Jesus falou que ele não veio descumprir a lei, mas cumpri-la. Então, dentro da lei, tinha que sim que se dar o dízimo. Então, não deixar de fazer isso, mas não esquece do amor, não esquece da compaixão, enfim. Então, ele não está sancionando essa prática para o Novo Testamento. Tem muitas coisas que a gente poderia estar falando sobre isso, mas vamos entender. Só para a gente fechar essa questão do Antigo Testamento, então os levitas eles trabalhavam para o templo, no templo de Salomão. Olha que interessante. E o próprio Senhor Jesus, essa lei ela foi abolida logo após a destruição, não tinha mais templo. O Senhor Jesus profetizou que o templo iria ser destruído e ele foi destruído no ano 70, lá pelo general Tito, onde o seu pai Vespasiano era imperador de Roma. Então, o templo foi destruído, então não tem mais ninguém trabalhando no templo, então não tem mais dízimo, acabou o dízimo, cessou. E aí, agora construíram um novo templo aí, com o mesmo título, e esse templo que tem por aí não tem nada a ver com o Antigo Templo e não tem nada a ver também com o Novo Testamento. Não tem nada a ver com o Antigo, porque no Antigo não era um auditório onde tinha banca, as pessoas sentavam para ali participar, vamos dizer assim, vamos dizer apenas culto, Enfim, que não é, mas enfim. E também não tem nada a ver com o novo, porque nada do que se ocorre lá que a gente vê na mídia tem a ver com o evangelho. Mas deixa isso pra lá. Outro dia a gente pode até estar comentando. Agora olha só, vamos ver a contribuição no Novo Testamento. O que o Novo Testamento fala sobre contribuição? Pegando o texto aqui de Atos, do capítulo 2, a partir do versículo 37 até o versículo 47, leiam lá, eu vou ler apenas um trechinho. Você vai ver que as pessoas que depois que foram revestidas, foram cheias do Espírito Santo, olha que interessante, pessoas cheias do Espírito Santo, elas doaram o que elas tinham. Diz assim, eu vou ler a partir do 43, Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então aqueles homens venderam, eles que tinham ali posses, venderam as suas posses para que houvesse literalmente uma partilha de bens para que pudesse ajudar os necessitados, ajudar aqueles mais carentes. Então, vender para ajudar os carentes. Onde a gente vê isso sendo vender para ajudar os carentes, para ajudar os necessitados, Enfim. E aí a gente vai vendo ainda em Atos dos Apóstolos, só você virar aí, se você tiver com a Bíblia, Atos dos Apóstolos capítulo 4, do versículo 32 até o 37, a gente vai ver que diz assim, era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era propriamente sua, mas todas as coisas lhe eram comuns. Aí você vai ver lá, no 34, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, ou heranças ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Olha que interessante. Traziam as suas contribuições e repartiam com cada um, com a comunidade conforme a necessidade. Repartiam com a comunidade. Você vê a contribuição sendo repartida com a comunidade, com aqueles que participam ali, Enfim. Agora, o que chama a atenção, alguém vai falar assim, mas era só o povo que contribuía? Não! Nós vamos ver líderes que venderam seus bens para contribuir. Líderes hoje vendendo seus bens para contribuir? Olha só. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Olha só, Barnabé, que era um dos líderes da igreja, vendeu os seus bens e entregou ali também para ser distribuído. Aí você fala, Barnabé é líder da igreja? Sim. Olha só, Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores ou mestres.
A saber, primeiro, Barnabé, Simeão, chamado Níger, da Nigéria, olha que coisa linda, Lúcio de Cirene, outro país do norte da África, Manaém, que fora criado com Herodes, e o tetrarca, e Saulo, que nós conhecemos mais por Paulo. Então nós vamos ver aqui Barnabé, que era um dos mestres da igreja em Antioquia, tá o primeiro da lista, foi quem doutrinou o apóstolo Paulo. Olha que interessante, também deu ali dos seus bens para ser dividido com os necessitados, bem diferente do que a gente vê. Então a contribuição na nova fé, no Novo Testamento, ela era necessária, porém dentro dessa visão, como contribuição voluntária, não apenas como dízimo. Se você ler Atos 5, voltar lá um pouquinho e ver o episódio de Ananias e Safira, você vai ver que eles venderam os seus bens, deram apenas uma parte, mentiram, omitiram. O apóstolo fala para ele, por que vocês fizeram isso? Não era de vocês? Ficando com vocês, vocês tinham que dar alguma coisa? Não! Então, se eles chegassem e falassem, olha, a gente vendeu por X, nós estamos dando só uma parte, acabava o problema, mas não, foi esse o preço. Aí vocês leiam lá, vocês vão ver o que aconteceu com eles. Aí nós vamos ver agora, vamos pular rapidinho para 1 Coríntios capítulo 16, olha interessante, capítulo 16, versículo 1. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo, que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não faça as coletas quando eu chegar. Enfim, então a gente vê aqui uma prática de contribuição de coleta novamente para ajudar as pessoas. 2 Coríntios, eu não vou ler o texto todo, tanto no capítulo 8 como no capítulo 9 fala sobre contribuição. Olha o que diz no capítulo 8, eu vou ler só alguns versículos, versículo 1 em diante. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância de seu gozo, ou seja, de sua alegria, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas de sua generosidade, porque segundo o seu poder, que era pouco, e acima do seu poder deram voluntariamente e pedindo com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. Então nós vamos ver cristãos da região da Macedônia que pediram, que queriam também contribuir, pessoas que dá a entender que eram pobres, bem carentes, mas eu quero contribuir, eu quero ajudar aos necessitados da igreja de Jerusalém, da região ali na Judéia. Olha que interessante, então eles estão pedindo para contribuir, mas por quê? Porque eles querem ver os irmãos bem, querem ver todo mundo ali, né? E dentro desse contexto, continua o capítulo 9, Paulo falando a mesma coisa. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever, porque sei a prontidão de vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, ele está falando aqui de contribuição, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de que, se acaso os macedônios vieram comigo e vos acharem despercebidos, não vos envergonhamos nós, para dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, antes já anunciada, para que esteja pronta como a bênção e não como avareza. E digo isso, aí vem a ideia, o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia em abundância também se fará. E pega esse texto isolado, nós vamos comentar rapidinho. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundei em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Olha que interessante. Paulo está trabalhando a ideia aqui da contribuição, e está dizendo que aquele que contribui, que aquele que semeia muito, olha só, muito também ceifará. Não tem como você não fazer uma alusão lá
no livro de Eclesiastes, lembra lá do capítulo 11, onde diz assim, ó, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias, né, o acharás. Reparte com 1, com 2, com 7, com 8, com 10, porque não sabe o que há de acontecer posteriormente, né? Ou seja, privação que há de vir sobre a terra ou sobre a sua vida. A ideia aqui, ou seja, seja generoso, porque quando houver uma necessidade, você vai achar pessoas que também vão lhe ajudar no seu momento de privação. Simplesmente é isso. Olha que interessante, muda tudo, né? E ao mesmo tempo é uma promessa que Deus não vai deixar faltar. Claro, Deus não vai deixar faltar, mas em nenhum momento que você vai ficar rico porque você está contribuindo, porque você está dando, eu vou dar, porque a Bíblia não ensina esse tipo de situação. E para terminar, eu quero ler o texto magnífico de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6. Olha só, eu vou ler a partir do versículo 3, do 3 a 11, eu vou ler só esse trechinho aqui para a gente encerrar. Olha só, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Olha só, se você não concorda com a doutrina, é o que está dizendo aqui, é soberbo e nada sabe. Se você for analisar aqui, vai falar posteriormente sobre dinheiro. Se a gente for analisar os ensinamentos de Jesus, Jesus foi totalmente o oposto de se enriquecer. Olha que interessante, de ser rico. Não que ser rico fosse pecado, mas sempre foi o oposto. E aqui está dizendo, se você não concorda com isso, então você é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruínas e ruins suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade, ou seja, a fé, seja fonte de lucro. Apartai-vos dos tais. Olha só, apartai-vos dos tais. Esses que tentam ludibriar para poder arrancar dinheiro. Apartai-vos, está escrito aqui, gente. Agora olha só. Mas é grande ganho, ou seja, grande fonte de lucro a piedade, com contentamento, com gratidão, com satisfação. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Olha, não tem como você não lembrar de Jesus, aquele homem rico, né, montou celeiros e ele falou, olha, minha alma folga, descansa, porque eu tenho tudo. Aí, de repente, uma voz brada, louco, né? E a tua alma, tudo você está preparando para quem vai? E a tua alma, se perder e elas, o que adianta tudo isso? Então não tem como você não lembrar das palavras do Senhor Jesus, que é literalmente ensinando a gente se desapegar do dinheiro. É interessante que dentre as muitas coisas que a Bíblia diz que não herdarão, muitas pessoas que não herdarão o reino dos céus, tem lista de pecados, um deles é a avareza. Os avarentos não herdarão o reino dos céus. E as igrejas estão ensinando o povo a ser avarento, se apegar, ou seja, a pessoa contribui porque ela quer mais. Se isso não é avareza, eu não sei o que é. Agora olha só. Versículo 8. Tendo, porém, sustento, com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Tendo sustento, olha só, tendo com que se comer, tendo local, moradia, ou seja, com que se cobrir, estejam satisfeitos. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Olha o pessoal lançando laço e as pessoas caindo. E em muitas concupiscências, desejos desordenados, ou seja, coisas loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. E aí a pessoa abraça todo tipo de campanha que se faz. E nessas campanhas elas dão os seus dinheiros porque elas querem prosperar, elas querem crescer. E olha só, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Olha, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Quantas pessoas que sofreram e que sofrem, porque com esse negócio de querer mais, ela contribui, ela dá, ela vende seus bens, vende sua casa, vende seu carro, dá muitas vezes em alguma denominação e depois, meu amigo, ela vai gemer de dor, ela vai chorar. Quantos que se desviaram da fé por causa dessas situações? O negócio é complicado. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Foge dessas coisas. Aí alguém vai dizer assim, tá bom, mas eu contribuí, eu dei o dízimo, né, e eu estou bem, eu estou prosperando. Meu amigo, entenda o que eu vou lhe dizer aqui. Você está prosperando
Porque Deus tem lhe abençoado. Com o quê? Deus lhe tem dado saúde, Deus lhe tem dado entendimento, Deus lhe tem dado sabedoria. E com esse entendimento você tem estudado, você se preparou, e com essa saúde você tem um braço forte e foi à luta, foi trabalhar. E Deus tem lhe abençoado por causa disso. Então Deus realmente tem te abençoado pelos dotes, né, que Ele concedeu ao seu ser. Apenas isso. Aí o que acontece? Se você for ler, se a gente for pegar dentro desse raciocínio, olha lá para onde você trabalha, tem várias outras pessoas. Todas elas são cristãs, todas elas vão na igreja, todas elas dão dízimo. Por que elas também têm bens? Por que elas também são prósperas? Muitas delas não são prósperas porque gastam com vícios, com jogos, outros com bebidas, outros nas baladas na madrugada, gastam dinheiro, enfim, aí não tem nada, mas porque estão vivendo uma vida realmente inadequada. Mas aqueles que são controlados, tal, eles têm seus bens, e aí? E eles não são dízimos, não dão dízimos, e aí? Aí, se você for pegar também esse raciocínio, que quem dá o dízimo vai prosperar, quantas pessoas simples e pobres na igreja dão dízimo fielmente, estão mantendo a sua casa, tem lá, mas não são ricas. Então, se fossem todo mundo da igreja, deveria de ser rico, mas não é. Então, eu quero que você entenda isso de uma forma bem clara. Eu falei que eu ia ler o último tema, mas vou ler mais uma. Mateus 5, só para terminar. Mateus 5, versículo 43. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre ímpios e justos, maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ou seja, o texto está dizendo que Deus derrama o seu sol e a sua chuva sobre tanto um como o outro. Ou seja, e aqui representa a bênção. Deus derrama sobre tanto um como o outro. Então, estão trabalhando, estão se dedicando e estão lá, estão bem, estão se estabilizando, que é o desejo de todo mundo. Mas não é por causa da contribuição. Aí você vai falar, então eu vou parar de contribuir na igreja? Você faz parte de uma instituição. Então, essa instituição, ela tem as suas despesas, todo mundo sabe disso. Então que a contribuição ela seja voluntária. Tudo que você tem pertence a Deus. Tudo que você possui foi Ele que lhe concedeu. Então você pode contribuir o valor que você quiser. Se você colocar no seu coração e falar assim, eu quero contribuir com 10%, problema seu, mas não vai dizer que porque é mandamento. No Novo Testamento, não é mandamento. Se você quiser contribuir, tudo bem. Mas se você quiser contribuir com menos, não tem problema. Quer contribuir com tudo, não tem problema. Mas que seja uma coisa voluntária, não como forma de barganha, não achando que você vai prosperar por causa disso. Você prospera por causa da capacidade que Deus tem concedido já para a sua vida e como para qualquer outra pessoa que se dedica, se esforça nessa vida que tem lutado. Apenas isso. Infelizmente, há lideranças aí que sabem da necessidade do povo, sabem da pobreza do povo, sabe que se falar, olha, tem uma forma de você ganhar dinheiro de uma forma mais fácil, o povo vai abraçar essa causa. Como tem uma forma de ganhar um dinheiro, de repente tentar a sorte jogando na loteria, eu vou tentar a sorte dando uma contribuição, de repente a minha alma vai ficar tranquila porque eu estou fazendo uma coisa que vai agradar a Deus. Só que eu quero lhe dizer uma coisa bem clara, não é mandamento no Novo Testamento o dízimo, apenas para o Antigo Testamento, apenas para o povo judeu. Então, que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos. Eu não estou querendo, não quero que você deixe de contribuir na sua denominação de jeito nenhum, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a prática do dízimo, ela é anticristã, falando de uma forma bem aberta, bem escancarada, ela é anticristã. Então, ensinada hoje nos dias de hoje é uma heresia, por mais que foi instituída por Deus no Antigo Testamento. Mas a contribuição ela é necessária, então continue lá contribuindo de uma forma alegre, apenas sabendo que você vai estar ajudando a comunidade no qual você participa, e acompanhe, veja se realmente está sendo usado para ajudar a comunidade, como a gente lê os textos aqui do Novo Testamento, não apenas infelizmente para estar enriquecendo algumas pessoas que não precisa dizer quem. Deus abençoe a todos, um abraço e até o próximo vídeo. E você pode colocar aí temas aí para que a gente possa estar discorrendo posteriormente. Fiquem com Deus e até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau.